Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, o BH Todo Dia, falando de carnaval. E aí, Bárbara, vamos entrar agora um pouco no trabalho que a Belotour tem feito. Eu queria falar especificamente desse carnaval. Qual que é o grande desafio que a Belotour está trabalhando? Qual que é o projeto de vocês para o carnaval agora de 2025? Tá. Bom, o grande desafio ele vai acontecendo dado o crescimento, né? A gente tem aí a expectativa para 25 de 6 milhões de foliões na rua, são mais de 500 blocos de rua desfilando, a mudança do Carnaval de Passarela para a Avenida dos Andradas. Sim. Então tem uma articulação muito integrada com todos os órgãos da prefeitura. Eu estava contando até para a Aline PV ali, um pouco antes da gente entrar, que a Belotour faz mais de 1000 reuniões de blocos de rua. O time senta, a Aline mesmo ficou 1h30 com o time da Belotour fazendo reunião. Então tem sempre esse desafio de entender qual é o ecossistema e atender ali e fazendo essas mediações para a gente conseguir estruturar a cidade para a manifestação popular acontecer. Uhum. O que eu vejo também que a gente trouxe muito para esse Carnaval de 2025 é entender e reconhecer qual que é a identidade do nosso Carnaval. Porque uma coisa que eu conversava muito até, né, acho que a gente já conversou muito sobre isso também na PV, tipo, o Carnaval do Rio, São Paulo, Salvador, quando fala, vem muito a imagem na cabeça. Sim. E BH a gente consegue falar, não, o Carnaval, quem vive fala, não, o Carnaval daqui é gostoso demais, mas é gostoso demais por quê? O que é, né? Qual que é a nossa identidade? É um Carnaval onde a gente se sente seguro, transitando, Boa. onde a gente conhece a cidade. Outra coisa que a Aline estava abordando sobre esse lugar, né, o Carnaval que as pessoas falavam que não existiam, mas nas periferias ele acontecia. E o retorno do Carnaval de Belo Horizonte, ele deu esse tônus. A gente passa a conhecer a cidade, transitar por ela, a partir dos blocos, dos cortejos. Eu me lembro do Pena de Pavão, que Sim, sempre gente, sai em algum lugar escondido. Nossa, e eram quilômetros, e até Sabará, aquela loucura, né? Tem também o tico-tico, o seu vizinho, né? Olha a conexão. O seu vizinho, por exemplo, eu acho que ele conseguiu traduzir essa conexão que você fala de morro e asfalto. Total. Olha como que as pessoas hoje vivenciam e enxergam o movimento que acontece ali da comunidade da Serra. Então, e aí a partir disso o que a gente foi estudando muito é olhar para os números desse carnaval, olhar o que nos diferencia para conseguir traduzir essa história na nossa comunicação, na forma de dialogar com os parceiros. Por exemplo, a gente pensa blocos caricatos. A cidade começa e a manifestação dos blocos caricatos também começa. Mas poucas pessoas de Belo Horizonte hoje estão conectadas com essa manifestação. Escola de samba também. Então, a saída do desfile de passarela da Afonso Pena para a Avenida dos Andradas é para a gente ter um lugar mais amplo, mais confortável e que as pessoas que se sintam mais atraídas para estar ali conectadas com esse desfile. E outra coisa que a gente vem buscando muito, eu falo que esse carnaval é o carnaval do diálogo e da parceria. Porque a gente não faz nada sozinho, então a gente está muito tentando sempre dialogar ali as pastas da prefeitura, as instituições envolvidas, sabe? Cada um somando com a sua especialidade para a gente conseguir colocar esse carnaval na rua, pensando que é um carnaval de gente pra gente, onde as pessoas transitam e se sentem seguras de ser quem são, de vestir a roupa que é, e também transitando na questão de segurança. A gente está trabalhando muito na prevenção de assédio também. Então... Isso é legal que você falou. Eu me lembro que o carnaval, surgiu no carnaval o não é não, exatamente. De uma forma assim, não foi prefeitura ou patrocinador, foi das pessoas mesmo. E isso pegou. Pegou demais. 2018, não foi? Foi. Todo evento hoje, gente, sim, não é não. E pronto. não é evento em Belo Horizonte. Isso pegou no Brasil. No Brasil, Então, olha a força do Carnaval de Belo Horizonte para trazer pontos importantes de transformação socioambientais para a gente conseguir avançar com a cidade. O Carnaval de Belo Horizonte sempre foi isso. Quando o PV fala que fez ano passado a Terra Dá, a Terra Quer, em homenagem a Nego Bispo, né? Quando a Aline sai ali com Filhas de Clara, trazendo toda enaltecendo toda essa questão da identidade, das diferentes religiões, né? Da religião de matriz africana, dessa cultura popular, a gente está contando a nossa história através do carnaval.
E agora o que a gente está tentando e conversando muito com os atores é, cara, a gente precisa falar a nossa identidade. Não é sobre a gente ser o maior, é sobre a gente ser o Carnaval de Belo Horizonte, e a gente é incrível porque é o Carnaval de Belo Horizonte, sabe? O que nos diferencia. Boa, muito legal. Ô, PV, e aí, como é que é o Carnaval de Belo Horizonte para você, né? Como é que você definiria essa identidade do Carnaval de Belo Horizonte? Eu concordo muito com o que a Bárbara trouxe. Eu acho que a gente tem uma diversidade tão grande de possibilidades de carnaval. A gente tem carnavais em Belo Horizonte. Eu acho que a gente tem bloco parado, a gente tem bloco andando, a gente tem bloco com trio mais alto, bloco com trio mais baixo. Tem jazz. Tem jazz com sopro, enfim, sabe assim, com dança, sem dança. Tem rock. E aí tem rock. A gente tem um espalhamento, uma ocupação da cidade que é muito legal, geograficamente falando. Boa. Que isso provoca realmente uma circulação. Eu acho que muda o clima da cidade. Eu acho que a cidade fica mais aconchegante, eu acho assim, até em termos assim, vamos falar de estrutura de órgãos públicos e aí falando, por exemplo, do tratativa da polícia, da BH Trans, enfim. Limpeza. De limpeza. Eu queria lembrar muito disso. Sim. Como que, acabando um bloco, rapidamente a turma da limpeza... A gente fala que tem o bloco dos garis que já vai atrás. Não, mas é muito rápido. muito rápido. Tem que elogiar essa turma. Eu acho que a cidade ainda está entendendo o tamanho do... A gente está num processo de construção. E eu acho que a coisa acontece primeiro com a população, com a massa. Sim. E aí, consequentemente, aí a estrutura vai se organizando para dar conta disso. Assim. Então, eu acho que a gente tem alguns pontos ainda a avançar e está avançando bem. Em termos de legislação, quando eu falo da tratativa, que a cidade fica num ambiente mais... caloroso mesmo. Isso, assim, afetuoso. Afetuoso. Hoje eu falo que a gente consegue ter uma relação com a polícia muito mais respeitosa, 10 anos depois. Mas no começo foi difícil demais, spray de pimenta, confusão. Gente, e a gente hoje consegue mostrar a proposta de um carnaval que vai ocupar a cidade, mas que vai liberar depois de um tempo, vai deixar a rua limpa, é respeitoso. Então eu acho que a cidade tem horário. Não é? Todos Isso. os blocos respeitam esse horário. Não adianta. A gente, quero mais uma, a plateia pode pedir. Não, velho. Isso é legal, isso é difícil para vocês. A gente tem, eu já circulei algumas rodas de conversa, até em outros estados, né? São Paulo já se encontrou, no Rio, e aí eu vejo que os blocos, as cidades todas estão entendendo isso, assim. E uma coisa que eu vejo nas rodas, eu tento também trazer, é que nem todo mundo gosta de carnaval. A gente precisa respeitar quem não gosta também. Deu o horário, acabou, gente, vamos liberar a rua. A gente precisa respeitar os hospitais, as escolas, enfim, toda a estrutura da cidade que precisa continuar caminhando, né? A cidade dar o tempo para o corpo descansar também. Isso, para aguentar. Porque a gente quer pessoas cheias de vida na rua, curtindo o carnaval, hidratada, tudo, né? Muito cedo, né? Ou então brilha. Mas sim, é um carnaval muito bonito. Eu acho que é um carnaval que tem uma diversidade de idade, de raça, de gênero, de orientação sexual. Eu acho que é um carnaval muito respeitoso. Isso a gente preza muito, assim, no Seu Vizinho e nos blocos parceiros com os quais a gente se identifica mais. O que falta? O que a gente precisa melhorar muito, assim? Eu acho que a gente precisa... Dinheiro é né? Vamos falar? De dinheiro. Patrocínio, direto, né? Empresas. Do setor privado, do setor público também. A gente precisa fortalecer isso, mas assim, eu acho que a gente precisa também de antecedência nos processos. Não só dinheiro, mas dinheiro com antecedência. Eu acho, gente, que o Carnaval de Belo Horizonte, ele é muito forte, é muito bonito e ele realmente está sendo muito visado e está gerando muita renda para a cidade. As pessoas vêm para o carnaval, não é por causa, os hotéis são lotados, você acabou de dizer. Sim. Elas não vêm para cá porque o hotel é muito gostoso, a cama é macia. Vem porque o carnaval é legal, o artístico na rua é legal, o clima da cidade é legal e, consequentemente, ele lota os hotéis, lota os bares, enfim. PV, sabe qual que é a média do ticket de diária dos hotéis em Belo Horizonte? R$500. Você tá doido. E aí, R$500. E aí, se a gente não fortalecer a produção artística, cultural e musical da cidade, até quando a gente pode dizer que vai ser sustentável um carnaval que fique replicando e cantando músicas que vieram da Bahia, do Rio, sabe assim? Eu acho que é importante pensar nisso. Gente, a gente precisa pensar na estrutura, ao longo do ano, um processo perene de construção e fortalecimento da cultura, para que a gente consiga ter músicos trabalhando na dança, na cenografia, no figurino, e produção musical mesmo. Da composição de músicas autorais, fortalecendo a cultura local o ano todo. Gente, você vai no Rio, você vai no Salvador, você vai a outros lugares, você tem música, você tem eventos o ano inteiro. E isso vai lotar os hotéis o ano inteiro, vai fortalecer o comércio, né, o ano inteiro. As rádios poderiam ajudar nisso? Eu acho que as rádios, eu acho que o setor privado, o setor público, eu acho que a gente precisa conversar e buscar uma continuidade, um olhar para
eu acho que é muito importante a Belo Horizonte estar envolvida, mas a gente precisa trazer a Secretaria e a Fundação Municipal de Cultura para estar junto com a gente. Total. Sabe, a Secretaria Estadual de Cultura vir junto ao longo do ano todo, não só no Carnaval. Enfim, eu acho que é importante a gente pensar em todos os atores da cidade como um todo, sabe? Espera aí, por que é importante trazer a Secretaria, a Fundação de Cultura em Belo Horizonte, Aline? Porque a gente está falando de uma manifestação artístico-cultural, então os órgãos envolvidos, eles têm, gente, nem é na minha opinião, mas é um consenso, eles precisam ser agentes atuantes e ouvintes da gente que está fazendo o carnaval. Como a Bárbara falou, eu fiquei hoje 1h30 com a Belo Tour para resolver uma questão e foi resolvida, porque eu acho que o diálogo é fundamental, a escuta, né? E a ação. Porque também não adianta só escutar e vamos melhorar, vamos fazer e não fazer. Tá. Né? PV falou muito bem aqui, a gente movimenta um contingente, a gente gera renda. A cidade, ela ganha de várias formas, mas para a gente botar um bloco na rua é muito difícil. Se a gente não tiver, né, os poderes públicos aí, né, seja instância municipal, estadual e até federal, sabe, compactuando com isso, fica muito difícil, muito difícil. Veja bem, eu tenho, né, eu tô à frente de 2 blocos, né, tem o bloco da Caliço, que é um bloco grande, né. Isso, tradicional. Tradicional, inclusive eu lembrei aqui uma coisa quando a gente falou do Não é Não, eu lembrei que foi o 2018, porque a gente lançou tema do bloco que assim, todo hora eu canto, que é a música Beijo Mesmo, que a gente fala, só não pode beijar à força, assediar quem não quer te amar, parceiro astral, tem que ser conceitual, beijar na boca e curtir o carnaval, eu beijo, aí fala pra beijar mesmo, porque a gente beija todo mundo, mas não é não. Isso. Consensual, isso aí tem que ser consensual. Beleza, o bloco da Caliço. Isso. O Filhas de Clara, por exemplo, que é um bloco que não sai, né, ali no Centro-Sul, é uma região mais periférica, ele está lá no Renascença há 6 anos, é uma extrema dificuldade. Por quê? É um bloco que homenageia uma mulher mineira, é um bloco que só canta samba e só os sambas de Clara Nunes. Não é o samba axé dos anos 90? Não, que, é só samba de Clara Nunes. E vai uma pá de gente. É um bloco que movimenta. É um bloco que tem uma das cordas inclusivas mais bonitas que eu já vi. A quantidade de cadeirante que tem no Filhas de Clara é assim, é absurdo. Porque é um bloco que agrega, é um bloco que assim, vai muita criança e vai muita gente da terceira idade. As pessoas do bairro chegam para somar e para ajudar, inclusive. Então assim, eu fico vendo que cada ano é uma peleja. A gente não consegue patrocínio de lugar nenhum. A gente conseguiu por 2 vezes a Belo Tour, que é nossa parceira de fato, sabe, assim, que ajuda, mas a gente não tem grana suficiente para poder fazer. E essa realidade não é só do Bloco Filhas de Clara. Eu fico vendo, por exemplo, uma comunidade que eu sou muito envolvida, né, porque eu sou, né, da CCPJO, da Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, e lá a gente tem o Oriçamba. Isso, tá. O Oriçamba, que é um bloco agroperiférico, lá tem os Leões da Lagoinha, lá tem o bloco Vô Benedito, tem vários blocos ali na região, e que assim, agora, pela primeira vez, eles estão conseguindo angariar algumas coisinhas para fazer um desfile, conseguir um patrocínio ali, outro colar, mas antes disso, que treta que é, gente. Então, o apelo até que eu deixo aqui, Elias, é que as empresas olhem também para as periferias, porque é um lugar de efervescência, as comunidades, as favelas, tá aqui, ó, um exemplo vivo pra gente, sabe? De que a coisa dá certo, que a coisa funciona e que é bonita, é potente, gera renda, gera emprego para uma pá de gente que assim, que às vezes é para o ano inteiro, sabe? Porque é um período do ano, de fato, que a gente trabalha muito. Então, eu acho que as empresas, elas deveriam sim ter um olhar mais acolhedor e agregador para as comunidades periféricas. Porque e a favela consome. Isso. Mas é isso que eu tô falando. Gera receita para as empresas. Pois muito. Então cadê as empresas nesses lugares? Cadê? Sabe? Eu faço realmente esse apelo. Cadê? A gente está assim, passando um sufoco para o Filhas de Clara aí, sabe? Nós vamos fazer, eu vou pegar coisa minha, vou fazer rifa, vou fazer, estamos fazendo pré-carnaval, eu estou fazendo apelo para o povo ir para o pré-carnaval, mas é uma dificuldade. Muitas vezes, o que eu faço? Eu tiro do bloco da Calisto,
né, que é um bloco que está firmado, Sim. para investir lá no Filha de Clara. Para não deixar morrer o Filha de Clara. Eu não posso fazer isso enquanto uma sambista, enquanto uma pessoa que, sabe, acredita no potencial desses blocos que estão à margem, que estão, né, aí buscando alternativas. Eles precisam continuar, eles precisam sobreviver. Então, assim, quando, inclusive, o Bloco da Calixto, aí eu gosto de explicitar isso. Tá. Eu tenho um patrocínio, uma verba que eu consigo, vamos dizer, com mais facilidade, porque o bloco, ele agrega... Tem visibilidade, exato, né? O que eu procuro fazer? Eu tento fazer pré-carnavais e eventos e chamar outros blocos que não têm tanta visibilidade e que precisam estar ocupando esses lugares. Então, junto comigo, o meu pré-carnaval, que eu já fiz o primeiro, eu chamei o Ouriçamba, né? Enfim, a gente pensa em fazer outros aí. Se o projeto se concretizar da forma que eu imaginei, a gente ia chamar o Garotas Solteiras, que é um bloco LGBTQIAPN+, que não está saindo por falta de recurso. Eu trago também Esperando o Metrô, que é um bloco lá do Barreiro, que passa uma dificuldade todo ano. Então, assim, eu, enquanto, né, braço construtor nessa cadeia produtiva do carnaval, eu acredito que a gente sozinho não... Tem gente que quer ir sozinho? Beleza, vai. Mas não é assim que o Carnaval de Belo Horizonte surgiu. Não é dessa forma. E eu não acredito que um carnaval que é lindo, que é construído por nós, vá se sustentar se essa lógica mercantilista se aportar aqui. Não vai, porque o nosso carnaval é um carnaval para todo mundo, é um carnaval coletivo e a gente precisa sim ajudar. Se eu estou mais aqui em cima, eu consigo ajudar quem está mais à margem, vem comigo. Eu só acredito nesse tipo de carnaval e eu acho que Belo Horizonte é isso. Tem que ser, gente, tem que ser. Então fica aqui o meu apelo mesmo, sabe? Para que, né, as empresas venham com a gente. E tem um ponto que eu venho, toda reunião que eu faço com representantes carnavalistas, eu falo muito, né? O quanto que é importante a sociedade se organizar, essa pluralidade, elencando caminhos também. Porque muitas vezes a gente vai... falando, por exemplo, dentro dessa dinâmica que a gente tem de que a produção da identidade musical, a valoração disso é importante, cara. Então, vamos pleitear um projeto dessa forma, seja via municipal, estadual, porque é uma forma de se organizar e ir direcionando os investimentos. E uma coisa que a gente fala muito ali, né? Primeiro que o time da prefeitura é todo mobilizado, igual você falou. Sim. Tem Belotur, SLU, BH Trans, inclusive nessa reunião aí estava BH Trans, tem que tá. regulação urbana, todo mundo. E quando a gente fala quando eu estava trazendo tons do diálogo e da parceria, é porque é isso, quem quiser vir somar com o Carnaval, então se o governo do estado quiser estar no Carnaval de Belo Horizonte somando com a prefeitura, venha, invista. A ICEMIG abriu edital patrocinando vários blocos, a Secretaria de Cultura também a gente tem trocado muito junto, eles têm todas as reuniões, tudo, eles estão muito com a gente. O PNAB ano passado, que eles soltaram, teve uma linha exclusiva para Carnaval. Né? Eles fizeram a lei, o inventário do samba de BH, que tem esse... Né? Então, eu acho que tudo isso vai conquistando. E saiu da voz da população pedindo, cultura e Belotur, vocês precisam estar juntas. Ou prefeitura, é muito importante também a gente ter o diálogo com o governo do estado. Iniciativa privada, vem cá. Mas eu acho que essa organização ela é muito importante assim, para a priorização das demandas, sabe? Por que a iniciativa privada não vem forte? Veio, né? A gente teve um retorno. Então, essa que é a questão, né? A questão e eu tô falando de um lugar assim, de privilegiado. No Bloco da Calixto, não, dificilmente, desde 2018, eu tenho a parceria com uma iniciativa privada, né, com várias empresas, mas eu tenho também de fato que expor que não é para todo mundo e não chega para todos os blocos. Vocês têm? De forma direta, não chega nos blocos diretamente. Tem chegado para a estrutura da cidade como um todo. O seu vizinho, a gente está acessando sim algumas, a gente já acessou algumas marcas e eu acho que isso é resultado de uma visibilidade, de um trabalho, que é esse trabalho longo, de 10 anos, e um trabalho contínuo também que acontece ao longo do ano. Assim. A gente atua com crianças, adultas, idosas o ano inteiro, a gente é ponto de cultura, a gente está cadastrado no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do Idoso, a gente tem atividades
Então, assim, a gente faz muita coisa e isso tem trazido uma certa visibilidade, assim. A gente tem estudado muito, porque os editais também eles são escritos numa linguagem mais complexa, mais técnica, que às vezes é um linguajar também, pensando na cultura popular das periferias, que é muito ainda na oralidade, e que a gente tem que valorizar a oralidade, a cultura é passada, assim. Então, eu acho que a gente tem que ir transformando também os mecanismos. Eu já vi um edital, por exemplo, que era possível mandar um áudio com uma história de uma mestra popular. Então, olha que maravilha a gente valorizar uma mestra popular com não sei quantos anos de idade, que tem muito conhecimento, muita trajetória na cultura, mas que não necessariamente vai escrever uma planilha complexa, sabe assim? Então, eu acho que... Então vocês conseguiram alguns patrocínios diretamente. O seu vizinho passou muito aperto esse ano, muito aperto. Mas aos 49 do segundo tempo, assim, vamos dizer, isso que eu ia deixar. A gente conseguiu um certo recurso que não vai dar para a gente fazer tudo que a gente gostaria. E pior ainda, né? Tá colocando as pessoas para trabalharem até muito tarde da noite, todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça. Isso não é saudável, assim. Emocionalmente falando, a gente querendo comemorar 10 anos, não é saudável. Mas eu acho que é muito legal isso que a Aline traz, assim, da gente também compartilhando conhecimento e trazendo os outros blocos parceiros para estar junto com a gente. O seu vizinho sempre chama artistas da favela para estar com a gente no desfile, é um espetáculo pensado com muitas atrações. A gente senta com os blocos de favela lá da região para ajudar a escrever o edital da Belotur, que fortalece e é muito importante. Tem bloco que fala assim, o valor é pequeno, é baixo. Para um bloco que sai com mais de 500 mil, 300 mil reais, beleza, pode parecer um recurso pequeno, mas para um bloco que está começando, gente, é um valor que muda a estrutura, sabe assim, e também uma responsabilidade de lidar com o dinheiro público, toda a prestação de contas envolvida, é uma responsabilidade para as pessoas entenderem a responsabilidade que é colocar um bloco na rua. Se fala tanto de empreendedorismo e tal, vocês são empreendedores, cara. Exatamente. A gente está empreendendo. Cadê o Sebrae nesses momentos para ajudar? Eu acho que é importante essa linha da formação, a gente precisa falar disso também, da formalização dos blocos que quiserem se formalizar. Nem todos têm que tirar um CNPJ, nem todos, mas quem quiser, que tem as condições, pensar esses caminhos sim. O seu vizinho tem um projeto legal que é o Acredita Favela. A gente monta um edital que é para quem nunca passou em edital. Então o nome do edital é esse, Acredita Favela. Não desiste não, acredita que é possível. Na verdade, vou ser sincero aqui, ele ia chamar, o primeiro edital da lei municipal chama Decentra. Ele ia chamar Decentra com força. Decentra de verdade, é para descentralizar mesmo. Eu fiz um estudo e vi que, peguei esse estudo da lei municipal e vi que vários projetos aprovam na região Centro-Sul. O Serrão está na Centro-Sul. Só que quando você pega por território, tem pouquíssimos atores que aprovam do aglomerado da Serra e da Vila Cabamundo. Então a gente montou uma proposta para a prefeitura que era essa, um projeto que passou na lista estadual para fortalecer quem nunca passou em edital. Então nós montamos um curso para a galera aprender a escrever, elaborar projeto, soltamos um edital simplificado. E aí as pessoas que passaram, né, 10 grupos ali, ganharam um recurso baixinho, R$ 1.500, mas que também para quem está começando, já ajuda, para quem nunca recebeu nada, só fazer um figurino, um clipe, alguma coisa. Vou te falar, o Bloco Filhas de Clara, eu tenho que agradecer a Belotur, porque se não fosse a Belotur, a gente não ia sair esse ano. É sobre isso. E aí acompanhamos então esses grupos ali para prestar conta, executar o projeto todo até o final, e no final a gente falou, olha só, vocês têm um projeto executado, tem isso no portfólio, e a gente está muito feliz de ver que um grupo que saiu daqui passou no Decentra depois e ganhou 40 mil para poder rodar. Então olha só, nunca tinham passado, tinham tentado várias vezes o Decentra, fizeram Acredita Favela com a gente, descobriram o caminho das pedras, foram lá e passaram. Esse projeto tem que ter todo ano. E estão andando, assim, vamos vamos fazer um projeto específico do hip hop, então, em outra área, mas pensando assim, que é a cultura que acontece ao longo do ano inteiro. Então eu acho que com esses trabalhos, algumas marcas estão percebendo uma atuação ali e percebem que vão ter um retorno. Então, voltando no que a Bárbara trouxe, junto com o que a Aline estava falando, tem o Black Money, né? A gente também tem o Favela Money, tem o Perifa Money. As marcas têm que entender isso, gente. Tem um monte de gente na periferia que quer tomar uma cerveja de qualidade, que quer comer uma comida de qualidade, uma roupa de qualidade. Então, vamos ligar, marcas, fiquem atentas. Existe um mercado gigantesco na periferia. O funk trabalha muito bem isso, né? O funk mostra com essa coisa de marca de roupa, eu estou impressionado. Demais. E as pessoas estão consumindo. Então, é bom para as marcas entenderem isso. Sabe, pro empreendedor, para o grande, né, para a grande marca, entender que ela vai ganhar com isso. Ela não está vindo fazer filantropia, ela não está doando o recurso. Ela está investindo para ter o retorno. Sim. Bárbara, você estava falando da iniciativa privada. Sim. Como é que a iniciativa privada entra no Carnaval de Belo Horizonte pela Belotur? Explica pra gente isso. Então, esse ano a gente teve o retorno, né, da iniciativa privada. Então, a Ambev está assinando a cota Master de patrocínio, a cota Apresenta. A gente também teve o apoio, a CDL entrando na cota de apoio. E a questão, por exemplo, quando a gente vê uma cervejaria como a Ambev retornando,
não é só o valor que entra, é um posicionamento do Carnaval de Belo Horizonte também ao lado de grandes carnavais que são reconhecidos aí no Brasil todo. E aí a gente também teve, aí diretamente a MEV faz patrocínio de blocos, tem a CEMIG também que abre o edital. E aí dentro dessas conversas de iniciativa privada e patrocínio direto com blocos, assim, o que a gente vem conversando muito é como também esses atores eles começam a acessar o que está disponível. Por exemplo, a Ambev está com um edital Brasilidades aberto. E provavelmente é com recurso incentivado. Então, as vias de recurso incentivado estão sendo bem interessantes. Eu aposto que vocês devem estar utilizando essas vias também, né, para patrocínio privado. Que as empresas, elas estão todas acionando, de certa maneira, lei de incentivo. Então, eu entendo que tem essa questão da profissionalização, ou se não sabe escrever, também procurar alguém que sabe escrever, porque às vezes não é, a pessoa vai estar ali criando a ideia, alguém escreve por ela. A gente não tem que dar conta de tudo, exatamente. Né? E às vezes você procurar alguém que saiba escrever, você vai ter mais chance de passar do que você tentar aprender a escrever numa lei de incentivo e depois um edital de uma empresa que esteja aí aberto. Tem, por exemplo, o Prosas é uma plataforma que, inclusive, que trabalha inúmeros editais lá, que você pode entrar e acessar para ter uma visibilidade disso. Então, eu acho que também tem essa questão de entrar. A gente teve aí mais de 500 blocos cadastrados, mas nem 50% entraram no edital da Belo Tour, entendeu? É mesmo? A gente teve... Porque não conseguem preencher o projeto, não conseguem ter dados? Eu acho que, na verdade, acabam entrando, talvez, nessa questão de, não vou entrar no processo, ou nem ficam sabendo, ou também não têm interesse em saber. Quando a gente fala, por exemplo, da pasta da cultura, eu e a Eliane Parreiras, que é a secretária de cultura, a gente conversa muito sobre isso, né? Poxa, quantas pessoas sabem que o PNAB ano passado tinha a linha do carnaval? E além da linha do carnaval, esses atores também poderiam se inscrever em outras linhas. Só na do carnaval foi 900 mil de recurso direcionado. Então, acho que tem muitos movimentos também que acontecem na cidade que as pessoas precisam se organizar para acessar. E aí, agora eu